Hoje, crianças, nós faremos uma pequena revisão sobre história em quadrinhos, o gênero textual que estamos aprendendo essa semana. Bom, a gente aprendeu que história em quadrinhos, elas podem ser escritas em revistas, almanaques como estes, às vezes eles ficam em alguns trechos de jornais e na papelaria lá nas revistas. A gente está vendo aqui vários tipos de história em quadrinhos, do Horácio, Mônica, Pica-Pau, Pato Donald, Batman, Pateta, são vários personagens. E a gente aprendeu já também que a linguagem de uma história em quadrinhos são de dois tipos. Ela pode ser uma linguagem verbal, como a tia vai mostrar aqui. Quando é que a linguagem é verbal? Primeiro ponto. Olha aqui um exemplo. A gente percebe aqui nesses dois quadrinhos que os personagens da história estão conversando. E como é que a gente vê a conversa desses personagens? Dentro de balões. Olha aqui. A Magali diz: eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? O sorveteiro pergunta. Todas. Então a gente vê que dentro de cada balão tem fala. Então a linguagem é verbal. A gente consegue ler a conversa. Mas existem histórias em quadrinhos e tirinhas, como aprendemos, que tem uma linguagem não verbal. Olha aqui um exemplo. Nesses quadrinhos, a gente vê apenas imagens. A gente não consegue ler nenhum tipo de comunicação. Mas, por meio das expressões faciais, a gente entende o que a historinha quer dizer. Vamos observar. Aqui a Mônica, no primeiro quadrinho, está com uma bacia de água, com sabão, e ela colocou o coelhinho dentro. Olha aí como está o rostinho dela. Ela está demonstrando satisfação. Isso é uma das coisas que a gente tem que ver na história em quadrinhos, quando a linguagem não é verbal. E aí, no segundo quadrinho, ela já tira o coelhinho de dentro da bacia de água e começa a enxugá-lo. Continua satisfeita, porque o que ela está fazendo está deixando ela feliz. E olha no último quadrinho, ela se sentindo super bem, cheirando o seu coelhinho, que agora está bem lavadinho. Então, viu só? Quando a linguagem não é verbal, a gente só observa as expressões faciais que tem no rosto dos personagens. Além disso, crianças, nas histórias em quadrinhos tem as onomatopeias. Que nome grande e esquisito, hein? Pois é, mas as onomatopeias existem nas histórias em quadrinhos. Deixa eu citar exemplos para vocês aqui. Tem vários. A tia vai apontar alguns para vocês e vocês vão conseguir lembrar que isso de fato é o som dos objetos. Olha, din! Quando a gente vê esse tipo de som, a gente deduz que um telefone tocou ou uma campainha de uma casa. E a história em quadrinhos, para ela mostrar que algo está acontecendo, ela coloca sons de objetos, por exemplo. Olha esse outro aqui. Bum! Se a gente vê esse tipo de imagem na história em quadrinhos, a gente entende que houve o quê? Bum! Uma explosão. E aqui é como se fosse representando o som. Olha esse outro aqui, ó. Smack. Aí a gente vê uns coraçõezinhos. O que vocês acham que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe beijo no quadrinho, lá na historinha. Olha esse outro aqui. Crash. Isso aqui dá a entender, crianças, que algo quebrou na história. Um copo de vidro, um espelho, um tampo de vidro, qualquer coisa do tipo. Alguma coisa quebrou. Então, aqui a gente percebe onomatopeias, tem muitas outras. E o que são as onomatopeias mesmo? Vamos lá. A onomatopeia, crianças, é uma figura de linguagem que reproduz fonemas, sons, os sons, que são as palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Então, o din-dong, smack, é o barulho natural de um beijo. Então, a onomatopeia smack vai ser colocada lá na história em quadrinhos.
Se fosse, por exemplo, para colocar o barulho que um cachorro faz. Aí a onomatopeia na história em quadrinhos seria o quê? Au, au, que é o som natural que o cachorro produz. Entenderam? Agora vamos relembrar a história em quadrinhos lá do livro. A gente não vai fazer a leitura, mas vamos relembrar. Que na história em quadrinhos, o nome já diz, está dentro de quadrinhos, como a gente vê aqui. E cada quadrinho representa uma parte da história. Se não tem comunicação, a gente vai olhar a expressão facial dos personagens, como mostram aqui. E aqui a gente percebe que tem o que? Olha, quadrinhos, que também tem as expressões que mostram susto, raiva, amor, alegria e tristeza, entre outros. Olha aí, criança satisfeita por estar sendo salva e as onomatopeias, pof, como se fosse o som de quê? Da pessoa caindo. No caso da historinha, foi o dinossauro que caiu, não foi? Tom, a cabeça batendo na traseira do outro dinossauro. Onomatopeia. Vamos ver agora um pouquinho sobre os balões, que são as coisas que mais aparecem na história em quadrinhos quando a linguagem dela é verbal. O que isso quer dizer? Quando há conversa na história. Por exemplo, nós não vamos explicar todos aqui, vamos nos concentrar em apenas alguns. Observem primeiro o número 1. Olha aí, tá vendo que o balão tá todo espichado? Várias pontas. Isso quer dizer que tem alguém gritando. Olha aí, go! Então, quando numa história em quadrinhos aparecer esse balão, você já sabe que quer dizer que alguém está gritando. Bom, mas se vocês observarem o que está no 2, esse balão em forma de nuvem e tem umas bolinhas embaixo, quer dizer o quê? Que o personagem está pensando, não está falando, só pensando. Sempre que aparecer assim, em nuvenzinhas com as bolinhas. Agora prestem atenção no numeral 3. Vejam que 3 tem 3 vezes. Essas 3 vezes, todas elas mostram onomatopeias. Lembra o que é onomatopeia? Que é quando eu expresso um ruído, um barulho em forma de palavras. Por exemplo, boom, crash, um vidro quebrando. E isso é onomatopeia, quando eu escrevo o que eu escuto. Toque, 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 alguém batendo na porta, como a gente viu da Mônica. Bom, temos mais um. Olha aqui o 4. Quando o balão ele tá tracejado, é porque a pessoa está cochichando. Ela não quer falar alto, ela quer cochichar, sussurro, falando bem baixinho. Esse é o balão de número 4. Vamos ver o próximo balão, olha aí, a linha normal, contínua, o 5. Quando a linha está contínua, assim como a gente vê na maioria deles, a conversa é normal, a pessoa está falando normal. Mas prestem atenção nesse último grandão aqui de baixo. Esse aqui, o 9, a gente vê 2 setas apontando para baixo, mas dentro do mesmo balão. Isso quer dizer que 2 pessoas, 2 personagens estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, vê o vídeo de novo para você gravar bem o que quer dizer cada um desses balões que a tia acabou de explicar para vocês. Eles não são desenhados à toa. Lembrem sempre o significado de cada uma, porque assim a gente vai conseguir interpretar bem as histórias em quadrinhos. Gostaram? Espero que sim! Agora vamos praticar nossas atividades.